nos encontramos aqui para mais uma vez conversarmos, recentrarmos os nossos valores, estarmos mais próximos. Há sempre um objetivo comum. O primeiro, muitas vezes, é resolver nossos problemas, atentar a detalhes da nossa vida que nem sempre conseguimos ir a fundo e perceber por que eles acontecem. E aí saímos de casa, vamos à casa espírita, às vezes durante a semana estudamos em grupos e vamos buscando estes valores da espiritualidade. E a proposta que se faz é mesmo esta: regozijemo-nos com a proposta que Jesus nos apresenta para uma paz real, duradoura. E essa luz do Cristo, quando nós permitimos que adentre o nosso coração e a nossa alma, torna-nos mais fortes por um lado, mas extremamente conscientes por outro. Porque nós, nas nossas lutas, vamos chamar assim, nossas lutas, nossas dificuldades interiores em primeiro lugar, acabamos por encontrar essa luz que ilumina todo o campo, toda a jornada. E aí nós verificamos que as nossas lutas muitas vezes são meros desenganos da nossa parte, pontos de vista mal calculados, muitas vezes cheios de ruído, de poeira. Então o que viemos fazer nesta manhã foi adentrar na proposta de Jesus para permitir que ela adentre em cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos durante alguns instantes e vamos unir nossos pensamentos e, acima de tudo, nossas emoções, colocando em nossa tela mental a figura excelsa de Jesus movimentando-se entre a multidão, reconhecendo nossas dificuldades, olhando-nos nos olhos, tocando em nosso ombro, mostrando-nos a direção. Mestre querido, na paz que desejamos alcançar, na serenidade que buscamos, nessa lucidez que nos faz ver mais longe, este conjunto de interesses, encontramos em Ti, Mestre querido, a bússola, o guia, o modelo. Andamos muito tempo, querido amigo, a bater de porta em porta, fechando-nos muitas vezes para a luz que insistia em entrar em nossas vidas. Mas hoje, reunidos aqui nesta manhã em Teu nome, desejamos muito a Tua presença, para que a Tua paz se estenda, para que coisas simples sejam vivenciadas. Rogamos-te, querido amigo, que cada lar aqui representado esteja iluminado pelos Teus trabalhadores, pela nossa boa vontade. E como sabemos que assim acontece, rogamos também por todos aqueles que ainda lutam contra a Tua mensagem. Somos todos irmãos. Esta é uma realidade que nos mostrastes, querido amigo. Então rogamos-te ainda que olhes para nós nesta manhã e nos intua a todos, para que aquilo que de bom produzirmos seja instrumento, ferramenta, material, útil, benfazejo, para atender a outros irmãos nossos que tanto necessitam. Que a Tua paz permaneça conosco, querido amigo.
Meus queridos amigos, alguém está a vir a casa pela primeira vez? Já conhecemos todos? Muito bem. Nós hoje vamos relembrar uma coisa importante para nós, que é este encontro matinal não é um encontro de passagem de informação. Este é um trabalho participado. Ou seja, todos nós, em consciência, quando aqui chegamos, normalmente vimos por um motivo ou outro bastante diferenciado, mas o mote será sempre a presença das orientações de Jesus em nossas vidas. O conhecimento espiritual que nos permite ver mais longe. Então, nesta união de pensamentos e esforços é que contamos com todos. Primeiro, também quero vos dizer que estou maravilhado pelo vosso esforço, porque hoje, quando vocês abriram a janela, abriram as portas, né, estava um tempo ensolarado. Estava? E está. Só que está sobre as nuvens, né, alimentando-nos e trazendo aqui o calor. Então, fizeram muito bem intervindo. Vamos conversar, relembrando que isto vai ser o mote durante todo o trabalho, é um encontro de todos nós. Okay? Não há aqui ninguém que deva, não é que não pode, entrar sozinho e sair solitário. Está bem? É um trabalho em conjunto. Então, esta proposta, ela é muito profunda. Quando Joana nos diz isto, a Joana de Ângeles, e isto está adaptado para estar aqui, regozijem-se todos com a mensagem de Jesus, deixando adentrar a proposta de saúde moral e da paz que proporciona. É esse medicamento que viemos tomar esta manhã. Está bem? Mas primeiro algumas notas. Que é importante que estejamos atentos a isto, nem que seja para divulgar, mas ter a noção que a biblioteca continua a funcionar, está sempre disponível para nos dar material suficiente para que nós estudemos. Não fiquemos na dependência das interpretações alheias. Vamos colocar os nossos próprios óculos, as nossas próprias lentes, a nossa forma de ver aquilo que nos chega da espiritualidade. Hoje a Carolina não está cá, mas se alguém precisar de alguma coisa, deixa a anotação ali na secretaria. Está bem? Informações, né, sobre as atividades que são tratadas aqui de forma pública, estão registradas no YouTube, podem acompanhar mesmo que à distância. É sempre mais fácil nós podemos pesquisar alguma coisa de nosso interesse. Tá bem? Depois, temos a informação, que esta sim, também sugiro que se inscrevam no Facebook para receber notícias. Tá bem? Eu sei que nunca aconteceu, nunca veio ninguém aqui bater a porta e porventura estávamos em outro evento e não havia tarefa aqui pela manhã. Portanto, aqui sempre podem saber estas coisas e novidades e coisas de interesse da instituição. Muito bem. Educandário familiar. Aí, fechou? Anda cá. Não gosta? Vamos cá, desculpa. Também não é problema. Se ele sumir, não se preocupe, está bem? Desde que a família não suma, está bem? Educandário familiar. A coisa de um mês nós falamos sobre família. Mas depois as pessoas vieram fazer perguntas sobre família. E aquilo que a gente diz normalmente é, se tivermos uma dúvida aqui, coloquemos-la cá, que é para que nós possamos conversar sobre ela. Sobre os temas. Então, alguma dúvida, alguma questão, retaliações também, se alguém tiver alguma retaliação a fazer, esteja à vontade. Reclamações aqui não, lembra-se? Aquelas é que fechou a secretaria? Não. Fechou às 9 ou as reclamações? A secretaria fechou mais tarde. Não é? Mas é um trabalho de todos. E muitas vezes torna-se desconfortável para nós falarmos de uma coisa que muitas vezes ela é mal resolvida, que é a nossa questão familiar. E cada um de nós tem, eu vou dizer os seus dramas, está bem? Pode ser? Não se incomoda com isso? Cada um de nós tem os seus dramas, mas também tem as suas enormes alegrias. Esta oportunidade bendita do conjunto familiar, das relações, da importância que é nós, diante das dificuldades, verificarmos como é que nós podemos fazer melhor. Então, o Educandário Familiar faz parte deste livro, não dá para ver, mas vejo eu, né? Constelação Familiar.
e fala sobre diversos temas da família. E como é extremamente importante este tema, nós vamos falar sobre ele. E eu vou vos dizer porque é que nós estamos a falar sobre ele. Nota-se, pelo menos eu tenho visto, e provavelmente todos nós temos visto, um desbaratar dos valores da família. Nota-se um certo conceito que vai perspassando nas nossas mentes e no nosso dia a dia, que a família deve servir-nos e deve estar na proposta de nos fazer bem. Vamos esquecendo muitas vezes que nós devemos fazer bem à família. Então há um facilitismo no processo de relação em que não deu certo, tudo bem, separa, não tem interesse nenhum, eu vou viver a minha vida. E nós passamos do 8 ao 80. Passamos de um conceito absolutamente arbitrário, em que nos aprisionávamos a pessoas que não estavam a ajudar-nos nem a nos construir, nem a reconstruir os próprios valores, e passamos daí para um completo processo de irresponsabilidade sobre o conceito familiar. E jogar no meio disto, às vezes não é fácil, porque nós estamos a conversar, e dependendo do ponto de vista que eu tenho e o momento que eu esteja a viver, parece muito mais fácil tomar a decisão numa situação de conforto, apesar de ser arbitrária, porque eu fui educado assim, porque há séculos vivo assim, ou seja, a manutenção de um processo doloroso sem a busca da mudança, porque entro num processo não de aceitação, mas de sujeição, e jogar para o outro lado, em que não tem qualquer tipo de sentido trabalhar por uma mudança para construir a família. Então jogar nesse meio nem sempre é fácil, porque depende do ponto de vista em que nós estamos a viver o momento da nossa vida. Então o que é que vamos fazer? Vamos colocar conceitos largos e vamos trabalhar sobre eles. Tudo bem? Estamos juntos? Alguma dificuldade? É só dizer. Lembra-se quais são as cores do semáforo? Vamos lá? Quando não gostarem, o que é que vamos fazer? Qual é a luz que acende? É vermelho? Acende o vermelho. Quando tiver mais ou menos? Acendeu o amarelo. Quando acender o amarelo, o que é que a gente faz? Para e diz o quê? Olha, tem aqui uma dúvida. Está bem? Quando for para, não concordo. Ou não percebi, ou ficou incompleta, é isso mesmo, amarelo. Se tiver verde, pode deixar andar. Ok? Tudo bem? Do ponto de vista espiritual, é sempre assim que vamos tratar. A família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. Família, ponto de vista espírita. Este é um processo dinâmico que faz parte das leis divinas. A estrutura familiar. Quem esteve no último encontro do ano passado, em que se falou sobre isto? Construção, reconstrução de família. Ninguém esteve? Ah, muito bem. Então vai ser do zero. Vai ser do zero. Eu também posso ficar preocupado, né? O que aconteceu com o pessoal do ano passado, né? Okay. Então vamos lá. Não indo para trás na questão da história da família, como é que ela se constitui, os primeiros passos. Isso é sempre muito bom estudarmos, por isso é que falamos ali da biblioteca. Mas indo à questão da família, de uma forma geral, então é um mecanismo em que nós, em termos antropológicos, temos íncitos em nós a perspectiva da socialização. Nós necessitamos uns dos outros. Nós vamos verificando que em muitos tratamentos espirituais, inclusive comunicação com irmãos nossos que partiram para a espiritualidade, que há uma espécie de centro egóico, em que nos fechamos em nós próprios e achamos que nós nos bastamos. Não precisamos de ninguém. As nossas decisões são absolutamente válidas e não têm consequências. Isto vale para as mazelas que eu causo a mim mesmo através dos diversos vícios, em que normalmente vou dizendo, isso só faz mal a mim porque sou eu que verifico se estou certo, se não estou, se a minha saúde está bem ou não, porque só a mim me diz respeito. Primeiro é uma mentira de todo tamanho. Mentimos para nós com uma facilidade enorme. E isto não é uma crítica, é um facto. Porque nós fazemos isto quando nos convém.
Porque imagine que eu adoeço por uma questão viciosa, porque tenho raiva constantemente, porque irrito-me com inúmera facilidade, ou com imensa facilidade, ou porque coloco químicos no meu corpo físico e bombardeio a minha saúde, sabendo que estou a fazer mal a mim próprio. Detalhe, quando eu utilizo o discurso de que só a mim isto interessa, eu me pergunto o que é que estão a fazer os profissionais de saúde nos hospitais, o que é que estamos a fazer nós, a pagar impostos para que a nossa saúde seja salvaguardada quando nós recebemos a oportunidade da benção do tratamento médico e ainda por cima estamos a agir de uma forma contrária a isso. Isto poderia se chamar irresponsabilidade social. Sim, é facto. Mas nós estamos no mundo porque ainda estamos doentes, não só do corpo físico, mas também dos nossos valores. E isto é muito interessante, porque normalmente o que a gente faz é jogar a culpa para os outros, para a sociedade, e eu continuo a fazer aquilo que me interessa a nível pessoal. Espera aí, mas então eu interfiro na própria sociedade, na própria economia, com os meus gestos e atitudes. Sim. E no lar? Se o meu procedimento ele interfere de uma maneira ampla, imaginem no reduto familiar, na minha casa. Os efeitos não só físicos, magnéticos, que também é uma questão que é muito interessante para ser estudada, mas a questão emocional. É muito interessante, por exemplo, perceber que volta e meia nós estamos a dizer que amamos muito os nossos. Amamos-nos. Só que depois eles olham para nós e dizem, mas tem este comportamento, assim vai adoecer, assim não vai durar muito, ou então o tempo que durar vai ser sempre neste registro. E aí verificamos que o nosso amor não suplanta a nossa necessidade de mudanças. E aí pensamos em quem? Estamos todos aqui a pensar em quem? Nos outros. No meu familiar, faz isto, faz aquilo outro. Não. Nós estamos aqui hoje por quem? Em boa verdade. Por nós próprios. Então o registro nosso aqui não vai ser nem de autoculpabilização, que eu faço errado, nada disto. É só um chamamento para despertarmos da necessidade que temos de olhar para os nossos comportamentos, nossos valores, verificar se esta luz que Jesus nos traz, e não é uma luz esotérica, não, é a luz do conhecimento mesmo. Esta é a prática, né? Eu estou a iluminar o meu coração, eu estou a adentrar, eu gosto muito de uma imagem que é, podem gravar, está bem? Assim mentalmente. Então, nós temos lá em casa, às vezes as portas são diferentes, né? Vamos imaginar a porta assim, né? Então eu vou entrar em casa. Eu vou entrar em casa, o que é que eu faço? Eu trago um manancial de questões do dia a dia, os aborrecimentos, seja como for, as alegrias também, né? Estou inteiro, e entro em casa. Entro em casa, o que é que eu vou pôr? Imaginem que a nossa casa é ali dentro, né? O que é que eu vou colocar dentro da minha casa? Toda a bagagem. Toda. E as influências espirituais também? Também vai. Então, uma sugestão. Eu nem sempre faço, mas quando faço, sinto muito bem. E a gente vai criando esta prática. Que é? No fundo não veem, pois não? Também não precisa ver. Okay? Vou pôr a mão aqui na maçaneta e vou fechar os olhos e vou iluminar a casa por dentro. O meu lar. Eu vou iluminar os móveis, a sala, a cozinha. Vou iluminar. E vou iluminar as pessoas que lá estão. Esse é o grande segredo. Projetemo-nos para fazer o melhor para a nossa família. E quando adentrarmos no nosso lar, ele estará iluminado. Eu até vou vos dizer uma coisa muito curiosa. Mesmo que alguém porventura não esteja muito bem, é como se nós colocássemos nos nossos olhos um líquido. No Brasil usa o termo colírio, né? Que já nem sei como é que se chama. Colírio. Então colocamos um colírio e tudo ganha um brilho. Então nós vamos ter um olhar diferente sobre o espaço onde vamos adentrar. Vamos olhar para as pessoas, mesmo que elas não estejam bem, nós estamos bem. E vamos transmitir o que então para quem está conosco? O bem. Mas se a pessoa não quiser, estiver irritada, porque às vezes fazemos essas questões, né? E eu leio pensamento, já sei como é que é. Então, o mais importante é que eu estou pacificado. Eu resolvo muito melhor as questões se eu estiver bem. Então esse pequeno exercício
de lucidez sobre família, sobre o lar, permite-nos uma força diferente, uma pacificação interior. E é essa que desejamos para nós e para quem está conosco. Se no momento em que eu não quiser o bem de alguém que esteja sob o mesmo teto, é melhor realmente parar, refletir e começar um diálogo de reconstrução. Tá bem? Se eu não conseguir fazer isso porque eu estou antipatizado por alguma situação, então eu preciso modificar os meus valores. Eu necessito parar e buscar uma solução através do diálogo. Tá bem? Então, este exercício de perceber que a família é o resultado de largo processo evolutivo do espírito nosso, eu, espírito, na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. Então, peraí. Eu sou espírita e já sei que a minha família vai sempre se renovando. Tudo bem? Para quem está há pouco tempo na casa espírita, eu não sei quem está pela segunda vez ou terceira vez, o conceito reencarnatório dá-nos uma perspectiva completamente diferente das nossas relações. Então, quando estivermos a falar em família, vamos ultrapassar aquela questão da família de hoje. Vamos pensar na nossa história, conceito família. E depois, no final, é que vamos transportar para o nosso dia a dia. Tá bem? Então, Joana vai nos dizendo, resultado do instinto gregário. Faz parte do instinto, ou seja, vem de trás, está, como dissemos no início, está no nosso íntimo, esta necessidade da relação. Okay? Então, resultado do instinto gregário, auxiliam e se interdependem reciprocamente. No ser humano atinge um estado relevante e de alta significação, em face da conquista do raciocínio, da consciência. Porque o registro de família vem do reino vegetal, animal, já vem daí. Nós viemos experimentando isto durante bilhões, trilhões de anos. Vivência após vivência, até chegarmos a este reino nominal, em que já nos é vivenciado, né, a perspectiva da consciência e do raciocínio. Já não é o instinto que manda em nós, são os sentimentos e as decisões. Quando adormecidos nessa consciência, então o instinto vigora. O de posse, a questão territorial, o domínio, né? E não a afetividade, que essa é que deve ser valorizada. Né? Nós somos tão felizes quanto mais afetuosos e amorosos nós formos. Somos mais dependentes de acordo com a estrutura, que ainda nos permitimos muitas vezes de achar que o afeto e o amor do outro é que me faz bem. Deu amarelo? Não? Deu. Então o afeto do outro não faz bem. Mas não é a questão da dependência. Repare até o detalhe. Se eu estiver dependente do afeto do outro, eu estou em sofrimento. É uma angústia velada. Porque eu não estou completo, eu não estou inteiro. E isto é domínio de consciência. Percepção dessa realidade para começar a atuar. Então quando eu sentir um vazio, eu vou começar a reclamar e sentir-me vítima. Não, porque eu começo a aplicar o quê? Consciência. Aliás, despertar a consciência através do raciocínio, do entendimento. Então eu vou deixar de sofrer. Não, gente. A gente continua a sofrer até alcançar a maturidade. Estamos todos juntos. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, por que estamos a insistir nisto? Porque a estrutura da família faz parte do progresso e da lei divina. Nós podemos lutar contra ela, podemos achar que isto... Olha, até para quem gosta de questões muito políticas, né? Uma sociologia com valores, vou dizer, progressistas e modernos. Não que não tenha que ter progresso, tem que haver sempre. Mas nós muitas vezes queremos desmontar uma coisa que, em boa verdade, nos estruturou até hoje. E continua a nos estruturar enquanto pessoas. Então a questão da família, ela vai ganhando, como dissíamos também no início, aquela ideia de que, constitui, deixa de constituir, faça como for, não tem problema nenhum, mas tem consequências. E as consequências são interessantes, porque eu vou colocar a questão de uma forma um pouco diferente.
Alguém, segundo o poeta, nenhum amor nasce para morrer, certo? Tudo bem? Ou alguém que começa alguma relação pensando, vou começar essa relação amorosa. Eu gosto muito dessa, quando há afetividade e afeição recíproca, né? Eu gosto muito desta pessoa e vou começar a me relacionar com ela e vou me separar daqui a 2 anos e meio. É assim que a gente faz? Né? Nenhum amor começa para morrer. Todos começam para continuar. Estamos plenos, né? Aquilo nos completa. Então, nós vamos construindo um castelo de sonhos. Vamos ali verificando e pensando, vamos construir isso, construir aquilo outro, vamos ter estas vivências, ter filhos ou não ter filhos, e vamos imaginando conquistar um espaço só para nós, né? Aquela coisa que em casa quer casa, aquilo que a gente já conhece. E vamos construindo. Eu tenho alguma dificuldade em imaginar que quando se desconstrói este castelo, nós fiquemos felizes. Amarelo outra vez, né? Quando se desconstrói o castelo. Não é quando ele está desconstruído. Mas quando ele vai se desconstruindo, é difícil imaginar alguém que fique feliz. Porque nós criamos e idealizamos uma coisa positiva, que nos preencheu a alma, mas preenche-nos mais a alma ter atitudes para manter esse castelo, do que ficar a olhar para ele e deixar que o outro faça. Okay? Então, há aqui uma noção mais madura de família que precisamos ir colocando no nosso íntimo, e os conhecimentos espirituais, por isso é que estamos desde o início a dizer, isso é do ponto de vista espiritual, do ponto de vista espírita, porque não é a família imediatista, é a construção da nossa família. Então, reforçar que isto não é uma decisão humana constituir família. Faz parte do nosso instinto. É um processo gregário, de agregação. Sendo o primeiro educandário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhe dormem latentes, a família tem importância. Então vamos lá. Vamos abrir a porta outra vez? Eu não preciso ir lá, né? A porta está aberta. E quem é que recebemos? Recebemos um ser que está a reencarnar. Vamos imaginar que recebemos uma filha. Às vezes a fila, quando está apertada, entram 2 de uma vez, né? Então vem um gêmeo, quando vem os 3 gêmeos, é um desespero, né? A gente, eu vou ter um filho. E eles dizem assim, não, entra logo toda a gente, né? Okay? É o primeiro educandário do Espírito. Eu tenho feito um exercício, muitas vezes, de evitar que eu diga o meu Espírito. Eu vou fazendo um exercício de vigilância e vou dizendo, eu Espírito. Porque eu não tenho um Espírito. Eu sou um Espírito. Agora, se eu disser o meu corpo, o corpo pertence-me enquanto responsável por ele. É o usufruto. Tá bem? A pertença que eu digo aqui é da responsabilidade. Se eu disser o meu perispírito, que é o meu corpo espiritual, eu estou a falar realmente numa construção externa a mim. Porque eu, espírito. Ora, então, eu, enquanto espírito, em dado momento, adentrei um lar. Por via da reencarnação. Que para nós não é discussão sequer. O que estamos a fazer relativamente à reencarnação é buscar compreender os seus mecanismos, os seus detalhes, a sua importância, por que é que acontece, em que circunstâncias, a pré-existência. Tudo isto estamos a estudar enquanto espíritas. Mas chegado um momento, nós já não estamos a discutir se há reencarnação ou não há. Para nós é um facto. Para quem ainda não for, também não há problema nenhum. Vai chegar à conclusão que é a única maneira de compreendermos todo o processo da vida. E não é um exercício de achar uma solução para algo que não compreendemos. É um facto pelas provas cotidianas que vamos ter. Okay? Provas inúmeras. E esta porta de entrada é o nosso primeiro educandário. Educare. É relativamente aos valores, ao nosso caráter. Tornar-nos mais doces. Né? E quando temos esta consciência de que é o lar, o primeiro momento, o primeiro educandário,
Vamos mudar o ponto de vista. Estou na condição de pai, na condição de mãe. Quando adentra um espírito no nosso lar através da reencarnação ou da adoção, mas adentrou, qual é o conceito? Espírita. Os filhos são de Deus. O espírito é um ser integral. Espera aí, então ele não é meu filho? Gente, também não precisa ser muito picuinha, né? Podemos dizer que são nossos, tá bem? Só que a nossa emoção e o nosso valor deve ser do senso da responsabilidade sobre o futuro daquele filho ou daquela filha. Mas isso não muda a nossa relação de afetividade, não. Melhora. Porque deixamos de ter ali um ser que julgamos que faz parte de nós, que é fruto apenas daquele momento, e passamos a ver ali um espírito. Alguém que se relacionou conosco no passado, ou não. Provavelmente, ou na esmagadora maioria das vezes, sim. E eu começo a me perguntar, o que eu melhorarei em mim para ser um bom exemplo para si? E isto é um despertar. Normalmente a gente diz assim, quando eu tiver um filho, eu vou modificar os meus gestos. Quando eu me casar, quando eu tiver isto, quando eu tiver aquilo outro. Muitas vezes são esses nossos caprichos de querer obter alguma coisa para alterar algum comportamento. Não, se o comportamento ele é correto, eu não preciso esperar nada. Eu altero hoje. Por que hei de esperar para amanhã para ficar melhor se eu obtiver isto ou aquilo outro? É para hoje. Então nós começamos, sob o ponto de vista espiritual, a transformar. Reparem aí como começa a mudar o mecanismo da família. O meu mecanismo familiar, a forma com que eu vejo a família, começa a mudar. Daqui a pouco vamos fazer uma viagem, tá bem? Que é para quem está assim, mais cansado. A gente vai fazer aqui uma viagem muito interessante. Okay? Esse educandário é onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz e sem cujo apoio fenecem os ideais. Isto parece tão simples e é. Né? Espera aí. Cada um pode pensar nos seus filhos, e se não teve filho, pensa no sobrinho, pensa em alguém que está reencarnado, está bem? Onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz. Então, espera aí. É esse o mote, ou um dos motes, que eu devo vivenciar na relação com os meus filhos. É muito interessante ver que, e isto não é uma crítica, gente, é uma constatação, estou falando para nós, que às vezes nós temos os nossos filhos como uma montra, aliás, colocamos numa montra, eles são a extensão do nosso eu, e vamos fazendo uma coisa que eu leio os vossos pensamentos, mas também leio do lado lá. Então eu vou ter que falar isto de forma assim, suave, mas com realidade. Muitas vezes estamos a expor a nossa família e os nossos filhos, abrindo as janelas e escancarando a nossa vida, como se nós o fizéssemos no dia a dia, na nossa casa, em que abrimos as janelas para que o mundo veja. Lá em casa a gente fecha as janelas no fim do dia, ou põe cortinas e por aí fora, porque nós queremos privacidade. E muitas vezes estamos a usar os nossos filhos em redes sociais. E nem nos apercebemos o risco em que os colocamos e que ninguém nos escute, está bem? As redes sociais, se forem úteis, se tiverem um fim útil aquela atividade, ótimo. Mas quando for só para despertar a inveja dos outros, gente, fujam. Fujam disto, está bem? É só uma sugestão. Mas por que eu estou a dizer isto? Por causa da questão do valor. Não é a ação. A ação cada um faz como faz e por aí fora. É sempre bom refletir por que fazemos ou deixamos de fazer as coisas. Agora, em termos de valores, muda completamente. Porque se o meu fito é apoiar, incentivar os bons valores dos nossos filhos, eu não perco tempo com outras coisas. Entende? É a questão do valor. E quando o meu objetivo é esse, fazer com que não feneçam os seus ideais, que eu incentive o melhor que os nossos filhos têm, então a partir daí
eu não tenho outro tipo de preocupação nem de vaidade. Procuramos mesmo ajudá-los, não usá-los. E o usá-los vai para outras questões. Separações, brigas. É tão estranho que nós vemos lares em que as crianças são joguetes. Casimiro, isso é uma realidade. É. Só que o que estamos a falar, e reitero isto, não é criticar o que acontece. É reestruturar os nossos valores para que isso não aconteça. Digam-me uma coisa assim, sem dizer, né? Retórica. Se eu tenho estes conhecimentos e me apercebo que o objetivo que nos faz receber alguém no nosso lar, para constituir família, nossos filhos, seja como for, em algum momento de discórdia, de separação ou por aí fora, se eu tiver esta consciência, eu vou utilizar os meus filhos como arma de arremesso? Vou fazê-lo? Muito bem. Se não vou fazê-lo, estes valores têm que estar bem gravados no nosso íntimo. Para que, de forma distraída, embaraçada, em dado momento em que eu não esteja bem comigo próprio, eu o venha a fazer. Muitas vezes nós pensamos assim: o meu comportamento, a minha atitude deve ser esta. Boa. É excelente quando temos esse tipo de pensamento e raciocinamos nesses valores. Raciocinamos. Entretanto, são os valores que contam. O que eu já constituo de valor no meu íntimo, para que eu não precise raciocinar sobre os meus gestos, porque eles já estarão em consonância com aquilo que eu sinto. Ou seja, vamos educar os nossos comportamentos e dar um passo além, que é mudar os nossos valores. Quando fazemos referência aos nossos tempos de distração e fazemos o contrário do que estamos aqui a dizer, não é difícil a gente ver o nosso dia a dia. Quando vamos tomar uma decisão, ela normalmente vem com os factos em si, com o pensamento do que pode acontecer mais à frente, mas vem uma poeira. Vem algo que nos tolda a visão. São os nossos interesses, o nosso ego, que nem sempre estão alinhados com o verdadeiro bem que dizemos que queremos. Então ficamos nervosos, uma ofensa ofende-nos, uma agressão agride-nos. É curioso. E nem nos apercebemos. E vamos por aí abaixo. Joana de Anges, ela diz uma coisa curiosa. Só para efeito de raciocínio, não tem a ver com o tema, mas só para efeito de raciocínio. É um capítulo no Episódios Diários que fala sobre serenidade. Então ela diz que é incongruente quando alguém, de forma equivocada, age contra nós. E nós perdemos a serenidade. Porque quem está a agir de forma incoerente é que já não está sereno. Então nós entregamos a nossa serenidade sem pensar, sem estarmos estruturados. E por que isto acontece? Porque os nossos valores ainda não estão bem sedimentados. Não é a nossa base ainda das nossas ações. Então é simples perceber que o que estamos aqui a fazer hoje, sim senhor, vai nos fazer pensar. Tudo bem? Senão também não faria sentido. Faz-nos pensar. Mas quando colocarmos esses valores cá dentro, nós vamos acertar mais. Vamos continuar a errar? Claro que vamos. Vamos continuar a errar. Mas vamos acertar mais. E isto é que é importante. Tudo bem? Espera aí. Mudou algum conceito da forma com que nós víamos a nossa família? A maior parte de nós vai dizer que não. Eu já vi assim. Mas se verificarmos o nosso dia a dia, nós sabemos disto, mas nem sempre sentimos isso. Então estamos aqui a recentrar valores. Organizada a família, antes da reencarnação, quando são eleitos os futuros membros que a constituirão, antes de reencarnarmos. Okay? Esta é a parte em que nos internam, quando estamos a falar com alguém assim, que não conhece a doutrina espírita. Ou sendo o resultado da precipitação e imprevidência sexual de muitos indivíduos, é sempre o santuário que não pode ser desconsiderado. 2 detalhes, é um santuário, família, sim senhor, e nós pensamos, antes de reencarnarmos, temos um plano. Boa, é verdade, sim senhor. Sempre acontece assim.
Não. Nem sempre acontece assim. Chega aquele momento em que a gente tem que desmontar a ideia de que tudo é uma fatalidade. Eu juntei-me com A ou com B, seja como for, porque estava no meu destino. Podia estar, podia não estar. Espera aí, então isto parece-me estranho. Então não está tudo determinado? Os filhos e por aí fora? Está ou não? O que é que vos parece? Mas sorria para falar comigo. Sorria. Depende do quê? Depende do quê? O livre-arbítrio também conta, não é? Mas está programado tudo? Programado está. Eu acho que vai ser cumprido ou não. Programado está. Muito bem. Tem um projeto que se cumpre ou não. Okay? Não há fatalidade. Agora, quando as coisas fluem, como está programado, gente, é maravilhoso. Encontramos pessoas amorosas, amicíssimas, que transformam a nossa vida num projeto luminoso. E é mais maravilhoso ainda quando encontramos pessoas em que estão constituídos problemas e desafetos do passado. E nos encontramos no mesmo projeto. É lindo. Né? O lar, não é? Eu vou tentar dizer isto de forma rápida. Vai ser telegráfico, está bem? Então, Santa Maria da Feira, numa feira de exposição, converso com uma senhora, e a conversa vai, ela não era espírita, e a conversa chega ao ponto de falar sobre o Cristo, e a redenção, e a reencarnação. A conversa foi por ali. Imaginem que a feira devia estar mesmo com um pouco de movimento. E quando digo para a senhora, sabe que há casos em que aquele que vem renascer no lar pode ser uma pessoa com desafetos. Muitas vezes cria um grande patamar luminoso de alegria, e outros não. E ela começou assim a olhar e começou a gente vê que a pessoa está a pensar, né? E já tinha sido há alguns anos, porque ela tinha alguma idade, e ela disse, olha, quando engravidei, eu não me lembro qual era se era o segundo, terceiro filho, não era o primeiro, eu não podia ver o meu marido. Amo até hoje. Tivemos que dormir em quartos separados. Eu não suportava a presença dele. Terminou a gravidez, passou tudo. Okay? É fácil perceber que o ser reencarnante teria algumas diferenças fortes com aquele que seria o seu futuro pai. Então há aqui uma bênção enorme em que alguém, nesse caso o pai, em primeiro lugar, vai ter a oportunidade de, usando de lucidez, colocar novas emoções, novos factos nessa relação, para que a reencarnação seja saudável. Novas memórias. Vão vencer todas as dificuldades? Não sabemos. Podem vencê-las. Podem falhar? Podem. Acontece, né? Então aqui, interessante que coisas que nós aprendemos na doutrina espírita, elas se revelam reais no cotidiano. O que eu acabei de dizer não é peça única. É muito comum. Acontece às vezes que até o amor se amplia. Eu gosto muito do meu marido, mas quando fiquei grávida, meu Deus. Eu não via mais nada à minha frente. Né? Ou seja, é o somar das emoções do espírito reencarnante com o próprio. Isto é muito interessante. Ora, neste caso, o que é que estamos a assistir? Projetos na mesma. Tanto o ser que vem no processo de readequação emocional, resgate nas relações, quanto aquele que vem em missão para construir algo em conjunto. Ambos fazem parte de um projeto. São projetos. É uma realidade. Então, nós muitas vezes confundimos as coisas. Olhamos para esses factos e pensamos que está tudo que está a acontecer está programado. Não. Não necessariamente. E há aqueles entre nós que também dizem que o dia da morte, quando chega e acabou-se, é naquele dia que a gente vai morrer. É preciso começar a desmontar isso também. Está bem? E por que eu estou a falar aqui da questão da fatalidade? Porque às vezes nós pensamos que tinha que ser assim. Não. Muitas vezes nos colocamos para que aconteça assim. E para quem acha que o dia da morte está marcado, já agora alguém acha... Atenção. Não. Eu ia fazer a pergunta, não vou fazer. Já desisti. Por quê? Porque eu já dei a resposta e depois fica mal dizer assim, né?
e não queremos propriamente discussões, vamos cortar no amarelo, que é, em boa verdade, nós temos uma programação de existência. Para 78, 79, 80, horário extraordinário de 90, fora, né? A gente vai andando. Só que esse projeto pode ser alterado. É alterado todos os dias, gente. Com os meus hábitos, com os meus comportamentos, com os meus propósitos. Até pode ser alargado, pode ser encurtado, né? Então, não há uma data certa. Como também, o programa da família, ele não é exato. Ele é um projeto. Agora, esta é uma realidade organizada, vamos imaginar que as coisas estão a funcionar como devem, ela está organizada antes da reencarnação. Ora, por que coloca aqui essa nota? Resultado da precipitação em previdência sexual. Porque às vezes a pessoa casa porque quer sair de casa. Já não aguenta os pais, então o primeiro que aparece, né? E se o outro estiver na mesma sintonia, lá vai. E a gente diz, não, eu sou espírita, a gente casou porque tinha que casar. Não, casou porque foi previdente. Depois a gente reclama, né? Então, só para desmontar um pouco essa ideia de que tudo que acontece é uma fatalidade que teria que acontecer. O que é que isso nos traz? Culpa? Ah, eu errei lá atrás. Não errou nada. Teve as atitudes em consequência do estado emocional e da consciência que tinha. Agora corrige, é só isso. Tá bem? Não tem aquela coisa assim, ah, eu errei, o que será de mim? Gente, a vida é eterna. Calma, tá bem? Mas a partir do momento que começa uma construção, fala direito. Usa de responsabilidade, porque o outro também é um ser humano, também é filho de Deus, é um ser integral. E aí nós começamos a ter outra forma de ver, sendo e conhecendo os conceitos da espiritualidade. Ora, então, tiramos essa parte obrigatória, e agora como é que isso funciona? Como é que funciona, né? Estamos aonde? No Bosque das Águas. Okay? Atenção, quando nós falamos que estamos no Bosque das Águas, não é que nós estejamos sempre no Bosque das Águas antes de encarnar. É só uma forma de ver o assunto. Okay? E por que a gente usa o Bosque das Águas? Porque é um lugar na cidade, o nosso lar. A cidade, nosso lar, tem um lugar assim, em que nós fazemos. Vamos ali num banquinho qualquer, sentamos ao lado da pessoa que vai fazer vida conosco. E o que a gente diz para a pessoa? Nada. É isso que a gente faz, né? Não diz nada, depois é um problema, né? Não, a gente diz. Minha querida, meu querido, seja como for, olha, vamos reencarnar, está previsto assim, assim, assado. E ela diz assim para nós, tens educado bem as tuas emoções nesse sentido? Aí tenho. E você? Tem corrigido os outros? Ah, tenho feito isto, então vamos juntos, aquelas promessas e tal. E vem passar lá embaixo 2 pessoas, que nem precisam ser jovens. Antônio, Miquelina, Joana, olha, nós estamos aqui a programar. As coisas estão a funcionar bem. Daqui a cerca de 28, 30 anos, que agora é assim, antes era aos 14, 15, 18, né? Agora é mais tarde. Né? 18, 20 anos, em outros tempos, hoje, olha, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, nós vamos reencarnar e vamos vos receber. E eles dizem, vamos orar para que aconteça assim. Para que o programa funcione. Ora, então, eu já conhecia os meus filhos, mesmo que não fossem meus filhos na altura, antes deles reencarnarem. Como os nossos pais já nos conheciam. Como os nossos avós já conheciam os filhos e assim por diante. Então há aqui um mecanismo espiritual. É essa viagem que precisamos fazer para o bosque. Vamos colocar aqui entre aspas, porque não é necessariamente esse local onde escolhemos, mas é o conceito de perspectiva divina da Terra. Ora, por essa razão é que não se vive na família ideal, aquela na qual se gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos de sabedoria, mas no grupo onde melhormente são atendidas as necessidades da evolução. Então o Bosque das Águas é muito lindo, mas o compromisso de mudança dá trabalho. Então o que nós queríamos no nosso lar? As pessoas mais belas fisicamente, os melhores comportamentos assim nas almas, só que nós íamos sentir tão envergonhados. Não é? Porque nós não somos assim. Fazendo aquela senhora, né, que andou a vida toda à procura do homem perfeito. Conhece essa? Aconteceu. Então foi, não sei se foi no Bangladesh, encontrou o homem perfeito. E disse, finalmente, aqui aos 40 anos, encontro o homem perfeito. E ele disse, bom, eu estou à procura da mulher perfeita e não é você. Imagina a volta que isso dá. Não é perfeição que buscamos.
buscamos trabalho e melhoria. Reconciliação. Né? Então, esta proposta aqui é uma realidade. Muitas vezes nós encarnamos e queremos tudo luminoso. Gente, se encarnamos, nós sabíamos que não estava luminoso. Nós tínhamos essa consciência. Mas chegamos aqui, é natural que queiramos as coisas. É para querer o luminoso. Mas se não está, pensa enquanto espírito, pensa enquanto espírita. Se não está, é porque foi essa argamassa que eu vim trabalhar para fazer a construção e reconstrução da minha vida. E daqueles que estão conosco, vamos trabalhar em conjunto. Tudo bem? Então, é tudo muito bonito, mas é para trabalhar. Ah, mas eu quero ser feliz. Não? Quer ser feliz? Trabalha pela felicidade. Reconstrói-te por dentro. Aplica a benevolência. Aplica a benevolência. Olha com os olhos do bem para as coisas, como oportunidades. E isto vai fazer com que nós sejamos mais felizes. Nós, se formos mais felizes, vamos fazer quem está conosco mais feliz? Aí vamos. Ah, e se o outro não quiser? Não tem problema. Eu vou continuar a trabalhar. Porque eu compreendo que cada um desperta no seu tempo. Ok? Por isso, no momento em que a família se desestrutura sob os camartelos da impiedade e da agressão, ou se dilui em face da ilusão acalentada pelos seus membros, o que é que acabamos de fazer? Tiramos a ilusão. A família não é um mar de rosas. É o nosso cadinho, é o nosso local de trabalho, de reconstrução nossa, vencer os nossos orgulhos, as nossas vaidades, começar a comunicar. Não é? Nós homens adoramos, nós falamos muito, não é? Nós somos muito comunicadores em casa, não é? Nem por isso, né? É o contrário, não é? Então são os mecanismos em que cada um dá o seu melhor. Uns dialogam mais, outros menos, agora não nos fechemos. Né? Então, sob os camartelos da impiedade e da agressão, ou se dilui em face da ilusão acalentada pelos seus membros, ou se desmorona em razão da imprevidência, a sociedade sofre um grande constrangimento. Quando isto acontece. Espera aí, estamos a falar da família e já fomos para a sociedade? Claro! Claro que sim! Há uma construção na família que vamos perceber que é muito interessante. No lar fomentam-se e desenvolvem-se os recursos da compreensão humana ou da agressividade e ressentimento contra as demais criaturas. No lar, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Ah, mas lá em casa a gente não faz nem uma coisa nem outra. Cada um faz o que quiser. Pronto. Cabeça vazia, cofre do diabo. Né? É uma frase que se utiliza. Ou seja, não oriente. Se você não orientar, a pessoa reencarna e vai seguir justamente esse tipo de conceitos. Deixa para lá. Não me importo com ninguém, ninguém se importa comigo. Não, é para orientar. De forma dolorosa, muitas vezes, não estou falando da agressão, eu estou falando do esforço para dizer não, para ver a contrariedade e manter firme o processo de educação. Então, o lar fomenta-se e desenvolve-se aquilo que nós quisermos. Por isso, quando abrirmos ali a portinha, vamos iluminar. Iluminar o lar, as pessoas. Gente, magnetizem os objetos, os móveis, as flores, tudo. Nós temos esse poder. Todos nós que aqui estamos, se projetarmos sobre o nosso lar, a luz, a paz, acontece. Até os obsessores. Aqueles que estão conosco, dizem, não vá por aqui, não vá para lá. Eles sentem esse refrigério. Dizem que não gostam. Certa feita, a conversar com uma entidade, num trabalho mediúnico, ele estava em processo de perseguição a uma família, que eu sei que fazia o evangelho no lar. Tinha este hábito de orar. Então perguntei-lhe, eu disse, mas esses a quem você persegue, eles fazem o evangelho no lar. Eles conversam uma vez por semana, reunidos em família, pelo menos uma vez. Ele, eu sei. Então, como é que tu te sentes? É duro para alguém que está assim, a lutar contra, ter que admitir alguma coisa. Ele diz, bom, é nessa hora que eu sinto cá dentro uma mudança, mas não, eu mantenho-me firme na perseguição. Tudo bem. Mas são aqueles momentos em que a oração, o bom pensamento, cria esta ligação com a espiritualidade superior e até aqueles que nos perseguem são beneficiados. Vou vos dar uma sugestão de amigo. Tá bem?
E foi Jesus quem o disse. Né? Amai os vossos inimigos. Fazei o bem por quem vos persegue. Orai por aqueles que vos caluniam. Então, se eu tenho obsessores, alguém aqui não tem? Não, atenção. Podemos não ter, não estou dizendo que temos. Mas... alguém não tem? Eu acho que não, porque a vida tem corrido muito bem, assim, ó, boa. Mas para quem sente aquela prisão, volta e meia, gente, não queiram expulsar espíritos. Fazem parte, eu vou dizer assim, fazem parte da nossa família. Pela ligação que constituímos ao longo do tempo, pela sintonia. Então oremos por eles, ajudemo-los. Ajudemo-los, orando por eles. Mentalizando coisas boas para o local onde eles se encontram, ou para a sintonia que tem para conosco. Faz parte da família. Okay? Então, é no lar que nós vemos isso tudo. Se eu quiser afastar um espírito obsessor, eu nem o ouvi, eu nem sei porque ele é meu obsessor, e de certeza ele tem alguma explicação. Que eu normalmente não vou gostar dela. Okay? Tudo bem? Mas tem, né? O exercício da paciência no clã familiar é valiosa contribuição para a experiência iluminativa. Paciência. Ciência da paz. Se eu não tenho paciência, eu não tenho a ciência da paz. E eu quero ter paz. Mas para isso o que é que eu devo fazer? Produzir paz. Né? Normalmente o que é que a gente diz? Perdi a paciência. Né? E tem aquela pergunta, né? Como assim perde uma coisa que não tem? Né? Um bocado estranho, né? Se eu não tenho, como é que eu vou perder isso? Né? Então, paciência. Tá vendo? Para ter ciência da paz, eu preciso ter lucidez sobre o que está acontecendo. Okay? No lar, dificilmente se podem ocultar as mazelas interiores. A gente engana, entre aspas, sempre entre aspas, na fase do namoro. Todos os passarinhos são verdes, azuis, luminosos, não são? Coisa maravilhosa e por aí fora. No lar, dificilmente se podem ocultar as mazelas interiores. Okay? No dia a dia. Contínuos atritos que não devem resvalar para os campeonatos da indiferença ou do ódio, do ciúme ou da revolta. Se eu estou pacificado, mesmo, não devo chegar a este ponto. Entretanto, devo reconhecer que o casamento tem esta maravilha, o casamento, ou união, como queiramos, tem esta maravilhosa oportunidade de retirar arestas dos nossos comportamentos. Tudo bem? Mas eu continuo a ser eu. Claro que sim, mas vou melhorando. Os comportamentos que eu tinha antes, começo a respeitar a outra pessoa e começo a mudá-los para melhor. E vice-versa. Agora, para quem casa e está junto, mas não está em conjunto, continua a viver como se fosse sozinho. E isto é um engano da nossa parte. É o nosso orgulho. E às vezes é um processo educativo, em que dizem, você tem que ser você mesmo. Claro, temos que ser nós, mas melhorando-nos. Não é para ser teimosos. Okay? Por mais combatida pelos novos padrões da loucura que graça na Terra, a família não desaparecerá no contexto social. Não vai desaparecer. Pode estar mais saudável ou menos saudável, mas não vai desaparecer. Lembra-se, isto é um processo que está nas leis de Deus. Nós temos necessidade da relação. A família é um núcleo de aformoseamento espiritual que enseja a aprendizagem de relacionamentos futuros exitosos. Relacionamentos futuros com êxito. Tudo bem? Isto é importante que nós tenhamos esta noção. A família é para isto. Não é para o nosso gáudio, não é para o nosso prazer. Os laços entre pais e filhos jamais se rompem, mesmo quando há dificuldades no relacionamento atual. E agora? Eu pensei que eu ia mudar de tema. Não, não vai mudar. Não deu certo, eu vou abandonar. Não, não vai. Criou relações. E vamos ajustá-las. Sorriam agora. Que lindo. Conheço pessoas que... Bom, conheço nada. Bom. Com o treinamento no lar, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que se lhe transforma em família universal. Reparem aqui o detalhe. Eu constituo família, até agora estivemos a falar de forma individual, mas é para que a nossa família, estando bem integrada, com valores, aí fazemos ao contrário. Né?
Estamos dentro de casa e vamos para fora. Abrimos a porta e vamos ser melhores. Vamos ser pessoas bem estruturadas, ajudando na família universal. É para isso que se estruturam as boas células, para que elas saudáveis cumpram as suas funções e trabalhem no conjunto. Olha a nossa responsabilidade. A gente quer um mundo diferente. Mas se a gente não começa com um mundo interior da nossa casa, que é o nosso pequenino ambiente, podemos desejar um mundo melhor lá fora. Mas é bom que façamos o trabalho que nos compete na nossa célula máter, na nossa família. Está bem? Então, amar a oportunidade de viver em família. Nós poderíamos aqui, muitas vezes, estar a tratar do assunto, na questão das discussões conjugais, das brigas, separações, divórcio e por aí fora. Podemos. Isso é outro tema, a coisa vai. E é muito interessante. Às vezes dá muito ruído. Mas se eu tiver esta estrutura de conhecimento e valor interior de que a família existe para isto e que a sua condução positiva é neste sentido e sob este ponto de vista, eu já sei a base. Agora, todo o resto se conversa em função dessa base construída. Tudo bem? Percebem a ideia? Mas eu gostaria muito de falar sobre e se. Né? Pronto, mas o e se estiver aqui estruturado, a gente conversa noutra semana. Está bem? Noutra oportunidade. Está bem? Por quê? Porque eu pedi vermelho se não concordarem, amarelo, como não houve intervenções. Está bem? Okay. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Esteja à vontade. Muito bem. Onde é a nossa oficina, então? No lar. É no lar. É na casa. Né? Essa é a nossa primeira oficina. Eu fico muito feliz com isso. Fico muito feliz. Saber que Deus nos dá essa oportunidade. E se hoje não foi tão bom quanto eu queria, amanhã vai ser. Vai ser maravilhoso. E cada vez mais lúcidos. Cada vez mais lúcidos. Bem? Então nós vamos encerrar nosso encontro desta manhã. Vamos fazer um exercício nada fácil, mas que pode se tornar simples e realizável se nós o quisermos. Vamos vencer um pouco das nossas mágoas, do nosso orgulho, do nosso ego ferido. E vamos fazer como a natureza faz conosco. Dá-nos o sol, para que tudo venha a florir no seu tempo. Mas dá-nos esta chuva, esta água, que vem trazer uma certa pacificação sobre as coisas, vem trazer o alimento para aquilo que já foi iluminado, para aquilo que ainda falta iluminar. É a água a verter como uma bênção em nossas vidas. Sob o ponto de vista espiritual, vamos revisitar a nossa família. Afastemos as dores, as mágoas. Pensemos nas pessoas como pessoas, como espíritos individuais. Todas nos trouxeram algumas alegrias, momentos de sorriso, de saúde. Mas nas relações, muitas vezes também deixam marcas. Algumas do cotidiano, muito simples.
Outras podem deixar marcas mais profundas. Mas agora, seguindo as orientações de Jesus, vamos ser gratos. Vamos perdoar. Vamos amar. Porque só amando higienizamos o nosso íntimo. Dessas poeiras, dessas marcas. Só amando fazemos com que a luz nos ilumine por dentro. Senhor, escuta-nos nesta hora. Precisamos muito de Ti. Hoje nos mostramos tal qual somos e também pretendemos ser. Seres frágeis, com muitas debilidades, Jesus. Mas queremos caminhar contigo. E Tu nos dissestes que quem desejasse seguir-te, que tomasse da própria cruz, e aí sim, o seguíssemos. Hoje, Jesus, já não é um madeiro que vamos carregar. É assumir quais são os pontos que toldam a nossa visão e não nos permitem viver a vida com essa luz que nos apresentas. De um Pai amoroso que transforma-nos. Vamos carregar a nossa cruz, sim. Mas dos valores, das marcas que deixamos que ficassem em nós. E iluminamos a cada uma delas, para que essa cruz se torne leve, para que sintamos Deus em nós, em nosso íntimo. Mestre amado, rogamos iluminando aqueles que fazem parte de nossa família, no hoje. Mentalizamos nossos filhos, nossos pais, nossos companheiros, nossa companheira. Iluminamos com a paz que conseguimos de nosso interior e sob Tua condução. E fazemos mais, Jesus, em Tua companhia. Iluminamos aqueles que já não estão conosco, quer aqueles que já partiram para a espiritualidade. Vislumbramos, pois que esta é uma rogativa em conjunto, Jesus, mas que fala muito de cada um de nós. E aqueles que já não estão conosco, mas ainda vivem na terra. Faça-se a Tua luz, Senhor, sobre a mente de cada um. Por mais difícil que nos seja, Jesus, em Tua companhia queremos abraçar nesta hora todos aqueles que porventura nos tragam más memórias, misturadas com as boas memórias. E em Tua companhia estamos a abraçá-los, pois que assim nos sentimos fortalecidos. Na paz que se instala em nosso coração, Senhor.
rogamos-te por toda a humanidade, por esta família alargada, muitas vezes em conflitos, em guerras, quando nos bastaria ouvir-te através até de outros mensageiros. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Fazei a vossa parte para que a honra se espraie por toda a humanidade. E assim, Jesus, verificamos em nossos próprios pensamentos e emoções que é possível ver a energia do amor a espalhar-se e a resgatar muitos que o desejam, mas dar a oportunidade a outros que ainda não desejam despertar. Pois que assim fizestes conosco, Jesus. E passados cerca de 2000 anos, aqui estamos nós, a recentrar valores, querido amigo, que queremos nesta manhã agregar ao nosso ser. E na companhia destes teus benfeitores, transportar para os nossos lares, levando o sorriso de quem se reencontra com a paz. Encerramos a singela tarefa desta manhã, na certeza de que estás conosco, de que a nossa alma se ilumina, de cada vez que sintoniza com estas forças superiores que trabalham em teu nome. Acompanha-nos e auxilia-nos na vigilância e na manutenção dos melhores propósitos. Seja assim, Jesus.